Fala galera, sejam bem-vindos aqui novamente. Na última série aí sobre os fundos imobiliários, a gente entendeu um pouco que os fundos imobiliários não são renda fixa, que tem características pertinentes próprias aos fundos imobiliários, e a gente viu também a comparação aí direta com o imóvel próprio, E claramente a gente pôde perceber ali, se você ainda não viu a última série, a gente pode perceber que tem vantagens muito superiores dos fundos imobiliários em relação ao imóvel físico, tá? E agora a gente vai começar aqui outros assuntos importantes que a gente tem que entender sobre as características dos fundos imobiliários, E tenho certeza aqui que depois dessa série de hoje aí vai ter mais informações aí para você acumular no seu arsenal de conteúdo para você tomar uma decisão melhor na hora de escolher um fundo imobiliário. Então, vamos lá. Primeira coisa aqui, o primeiro tema que eu gostaria de falar hoje é sobre a inflação, os fundos imobiliários e a inflação. Uma pergunta que eu recebo sempre é o poder de compra. Será que a gente vai perder esse poder de compra, O imóvel realmente ajusta pela inflação, As pessoas, como eu falei, há uma perspectiva, uma esperança até de que esse imóvel ao longo dos anos ele vai ser reajustado pela inflação. Mas não é sempre, não são todos os imóveis, Então não são todos os fundos que vão ser reajustados pela inflação. E a gente vai ter fundos também que vão conseguir gerar um retorno acima da inflação, Como eu coloquei aqui, existem fundos e fundos, e muitos conseguem gerar alfa. Alfa é um retorno ali acima da média, é um retorno que os gestores buscam, em relação ao índice de referência. No caso, a gente já aprendeu aqui que o índice de referência dos fundos imobiliários é o IFIX, que é um conjunto, de vários fundos imobiliários, onde a gente tem vários setores, vários fundos, e ali você vai ter uma média ali desses fundos. E os fundos separadamente, obviamente, eles querem performar, principalmente aqueles que são de gestão ativa, a gente vai ver sobre gestão ativa mais na frente também, querem gerar um retorno acima da média, tá? Então tem fundos e fundos. Para você não ficar nessa esperança, nessa expectativa, o que você pode fazer, A gente assume que o fundo imobiliário, que a inflação vai corroer o poder de compra do fundo imobiliário, porque a gente tem que jogar em consideração nessa conta aí a depreciação do imóvel ao longo do tempo, Os imóveis, apesar de serem resilientes, e durarem ali vários e vários anos, tem essa vida útil longa, precisa de reformas, Ele vai ficando velho, precisa de um retrofit, é uma palavra que você vai escutar bastante nesse universo de fundos imobiliários, o retrofit, que é ali recuperar um imóvel, deixar um imóvel melhor, mais apresentável, para que isso possa facilitar na hora de conseguir esse inquilino e até subir o preço desse aluguel. Então, sabendo disso, se você está na fase de construção patrimonial em fundos imobiliários, que eu acredito que é o caso da maioria das pessoas aí que estão assistindo aqui, acompanhando o conteúdo, você tem que reinvestir 100% desses dividendos, dessa renda que ele paga aí todos os meses. Você tem que reinvestir isso e somar isso ao seu aporte. Agora, se você já está na fase de fruição desses ativos, se você já está usando essa renda para viver, para usar para outros ativos, enfim, usar da maneira que você deseja, você tem que pelo menos, Eu coloquei mais ou menos isso, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, isso vai depender do seu custo de vida, vai depender de quanto você está ganhando nominalmente em fundos imobiliários, mas mais ou menos ali 20% do valor você reinveste nessas cotas de fundos imobiliários, nos ativos que você já tem, para que você possa garantir esse poder de compra, pelo menos ali, ter uma certeza que você vai ter esse poder de compra ao longo dos anos, Esse é o caso se você já usa. Se você não usa, reinvista 100% ali para ajudar a bola de neve a acelerar, ganhar tração e você acumular mais patrimônio e sua renda ser muito maior do que seria se você não reinvestisse, E um ponto importante que eu gosto de tocar sempre com os investidores é que você tem que saber qual é a sua inflação, A gente tem o IPCA, que é a meta ali de inflação, a inflação geral aí do país, mas a gente sabe
que cada família, né, cada classe social tem uma inflação diferente, né? A inflação ela não é igual para todo mundo, não é um reloginho, né? Geralmente as pessoas que têm um poder aquisitivo maior, elas têm uma inflação um pouco mais elevada, né? Porque existem muitos produtos atrelados ao dólar, né? As pessoas viajam mais, compram produtos importados, então a inflação pode ser um pouco maior. Já tem outras pessoas que, por exemplo, moravam em São Paulo, em uma zona nobre, ou no Rio de Janeiro, numa zona nobre no Rio, tinha gastos altos, mas de repente no futuro essa pessoa resolve morar num lugar no interior, no lugar onde os custos são mais baratos. Isso aí vai diminuir a inflação dela, né? Então é importante você saber aí a sua inflação, o seu estilo de vida. Isso aí tudo você tem que levar em consideração na hora desse reinvestimento em fundos imobiliários, tá bom? E eu peguei esse fundo aqui como exemplo, tá? Gente, e nessa nossa série aqui, nenhum fundo que eu comentar aqui, que a gente for estudar, é recomendação, tá? É apenas para estudo. Eu não estou falando que nenhum fundo desses aqui é bom, é ruim, nada disso. É apenas conteúdo para a gente estudar e aprender sobre fundos imobiliários. Então aqui o Fundo Industrial do Brasil, o FIIB11, é um clássico exemplo de um fundo imobiliário monoativo, ou seja, ele só tem esse imóvel aí, uma gestão passiva, e você vê que ele conseguiu entregar um retorno muito acima da média e acima da inflação também. É um caso à parte, né? Foi um fundo caso à parte. Mas quando estava lá em 2012, né, ali no início ali, de 2013, você não sabia dessa informação, né? A gente não pode adivinhar o futuro e ficar contando com isso. Como é que você vai saber que esse fundo aí, a cota ia valorizar dessa maneira tão expressiva aí, quase 4 vezes o valor inicial lá do IPO, da oferta primária? Você não sabe dessa informação. Então, a única coisa que você pode fazer é você reinvestir no próprio fundo até o momento de fruição, onde você vai diminuir aí um pouco o seu reinvestimento dos rendimentos, tá? Então, é um clássico exemplo de um fundo que entregou isso. Pode ser que você tenha algum fundo na carteira que vai fazer isso, mas você não vai saber qual é o fundo. Então, o ideal é reinvestir ali nos fundos que você já possui. Outra questão agora que a gente vai entrar aqui, que é muito importante, né? Que eu acho que as pessoas ainda que não conhecem o mercado financeiro, né? E especificamente essa classe de ativo, elas se perguntam, mas pô, quem vai cuidar desse meu patrimônio, né? Porque quando eu tenho um imóvel, por mais que tenha todas essas desvantagens que você falou aí, Gabriel, quando eu tenho meu imóvel, eu sei que meu imóvel está ali, que eu posso cuidar dele, né? Não vai perder, a gente não vai perder a mão, o controle desse imóvel. Só que, como eu falei para vocês, fiquem tranquilos. Essa gestão, essa administração são remuneradas para fazer isso. É o trabalho deles, né? Assim como o seu trabalho, como você tem o seu trabalho. Você não quer fazer besteira porque você vai perder dinheiro, né? Você vai ser demitido. Então, existe um alinhamento de interesses do gestor, do administrador, para manter o fundo em linha, os imóveis impecáveis dentro da razão e do estado do imóvel, né? Para que esses imóveis aí possam gerar valor para você o máximo de tempo possível, porque nessa perspectiva aí todo mundo vai ganhar dinheiro, tá? Então, fique tranquilo em relação a isso. Agora vamos mais especificamente ali na função dos dois principais aí, das duas principais faces à frente do fundo imobiliário, depois de você cotista, tá? Existem outras coisas, eu não vou entrar aqui a fundo, auditoria, esse tipo de coisa eu não vou entrar a fundo porque é até uma coisa que nem está sob o nosso controle, né? São coisas mais específicas e burocráticas, eu não vou entrar muito a fundo nesse assunto. Eu vou falar mais sobre os dois, porque isso aí é mais importante que você saiba antes de investir em fundos imobiliários. Então, primeiro, gestão, tá? O que o gestor faz na prática, né? Ele cuida da parte estratégica do fundo. O gestor, quando ele é contratado ali pela administração para gerir esse fundo imobiliário, esse portfólio de imóveis, ou no caso, um imóvel, não importa, ele é um gestor que tem expertise nesse mercado imobiliário. Então, ele vai ali trabalhar com as estratégias para que esse fundo possa gerar o máximo de retorno possível
para o cotista, seja qual for a gestão desse fundo, tá? Então ele vai lá, vai negociar esses aluguéis, né? Vai aumentar quando ele vê que é possível ter uma margem de ganho de aumento de aluguel, e quando ele pode aumentar o aluguel, dependendo do tipo de contrato, então ele vai conseguir negociar isso com os inquilinos, ele vai buscar novos inquilinos, né? Ele vai se adiantar. Se a gente tem um contrato lá que vai acabar daqui a 2 anos, com certeza esse gestor ele já está procurando o próximo inquilino, né? Então, tem esse trabalho aí constante. Eles não ficam, o gestor não fica lá só sentado e olhando e esperando ver o que vai acontecer. Não, eles estão sempre se atualizando nesse mercado imobiliário e são os caras aí mais capacitados para lidar com esse tipo de investimento, tá? Então a gente tem várias gestoras aí conhecidas, renomadas do mercado de fundos imobiliários e, de uma forma geral, seria interessante para você que você ficasse aí dentro desse escopo de gestão, porque já são gestões consagradas e conhecidas, e isso aí, com certeza, vai fazer diferença no longo prazo, tá bom? E a administração, fica a cargo dela, né, resolver as questões mais burocráticas do fundo imobiliário, né? Questões como confeccionar os relatórios. Você vai receber, quem investe em fundo imobiliário já está familiarizado com isso, cartas, né, das gestoras lá, e quem confecciona essas cartas, esses relatórios aí, é o administrador do fundo, né? Aquelas operações financeiras, né, as demonstrações do fundo, quanto que o fundo ganhou de aluguel, quanto que o fundo tem em caixa, né? Então, toda essa parte aí administrativa, como o nome já diz, e burocrática, fica a cargo do administrador do fundo. E um detalhe muito importante também, que pouca gente sabe, que é importante a gente ter em mente, é que o administrador ele é a figura obrigatória dentro de um fundo imobiliário. O gestor não. O fundo pode ter um administrador, né, e não ter gestor. Mas ele não pode não ter administrador, porque, como vocês sabem, essa parte burocrática aí, ela é fundamental, ela é necessária para que um fundo imobiliário possa rodar. Então, geralmente, se você encontrar um fundo sem gestão, muito provavelmente, ou o administrador ele é o próprio gestor, né? Que no caso ele vai fazer as duas coisas ali, ou ele vai ter só o administrador e vai carregar esse fundo aí de uma forma mais passiva, talvez, tá bom? Então, é isso sobre gestor e administrador. Agora, para a gente dar uma sequência aqui em outras informações também, muito importante, né? Que a gente tem que saber sobre FIIs. Primeiro, aqui no Brasil, eles não trabalham alavancados, ou seja, não tem dívida, né? Os fundos imobiliários não possuem dívida, como as empresas possuem, né? A gente tem várias empresas aí do setor imobiliário, né? De construção civil, e elas são empresas alavancadas, né? Elas precisam pegar essa dívida aí para conseguir prosperar no negócio. Só que o que acontece quando você tem essa alavancagem financeira, né? O seu risco ele aumenta muito. E no Brasil, como a gente tem uma taxa de juros muito alta, né? Isso aí amplifica ainda mais o risco do setor imobiliário. Como os fundos imobiliários não trabalham alavancados, para mim isso aí é uma grande vantagem, né? Isso aí corrobora aí para os gestores, né, não fazerem besteira com o capital, tá? Então é uma coisa bacana. Em contrapartida também, a gente tem que saber que como isso aí traz um conservadorismo maior, né, obviamente, o potencial de retorno ele é reduzido devido à falta de alavancagem financeira, tá bom? Fundo imobiliário tem a obrigação de distribuir 95% do seu resultado final. Essa informação eu já falei para vocês antes, mas nesse caso aqui eu coloquei ela de novo. Por quê? Porque isso é importante. Porque isso aí tira o poder do gestor de manobrar esse capital. Esse capital ele já vai para você e você escolhe o que você quer fazer. Se você quer reinvestir no próprio fundo ou se você vai querer investir em outro fundo ou até em outra classe de ativo. Então isso aí te dá mais maleabilidade, né, com o capital que você recebe todo mês. Nas ações, por exemplo, mesmo as ações que pagam dividendos, ações pagadoras de dividendo, a empresa, né, ela escolhe se ela vai distribuir muito dividendo ou se ela vai reinvestir no próprio negócio, né? Meio que o acionista ele fica sem esse poder aí de escolha de barganha. Você tem que conhecer mais as suas empresas para saber qual que paga dividendo, qual que retém para crescer. Já no fundo imobiliário você não tem essa preocupação.
você vai saber que a responsabilidade financeira aí desse dinheiro distribuído de alocação, ela é exclusivamente sua, tá? Então, um ponto importante. Os 5% restantes, né, que distribui 95%, então os 5% restantes aí, eles são usados aí de uma forma geral para as reformas no imóvel. Se o imóvel precisar daquele retrofit, que é como a gente falou, se precisar fazer uma reforma em uma determinada parte do empreendimento, então é utilizado aí para isso, tá? Manutenção, né? Os imóveis, eles precisam de manutenção ali mensal, semanal, né? Então, esse dinheiro aí também é usado para isso. E uma reserva de caixa, tá? Essa reserva de caixa aí, ela varia de fundo imobiliário para fundo imobiliário. Vai ter fundo aí com um pouco mais de caixa, porque principalmente os fundos maiores, né, vão precisar desse caixa aí para tomar alguma decisão relevante em um determinado momento do tempo. E os fundos que são mais gestão passiva, a reserva de caixa tem também, mas também não é tão relevante, isso na minha visão, tá, gente? Quanto num fundo lá que tem mais imóveis, tá bom? Então esse é o objetivo desses 5% restantes ali que o gestor, o fundo, vai reter. O investidor, ele é responsável por reinvestir esses proventos, né? Como eu falei para vocês, então vai cair o dinheiro na conta, tá? Não dá para vocês dormirem aí em cima disso aí, tá? Então vocês têm que acessar lá a conta de vocês para movimentar esse dinheiro. E é importante isso porque você que é um investidor aí que talvez tenha ações também e que os dividendos eles caiam de forma esporádica, né? Então você vai ter fundos imobiliários ali que o recebimento, tá? Isso é a maioria dos fundos, não são todos, mas é mais ou menos ali no meio do mês, 14, 15, 16, que esse dinheiro cai na conta corrente. E você pode ter, por exemplo, uma ação lá, vamos supor que você tenha a Itaúsa na carteira, como exemplo, e a Itaúsa pague lá no dia 5. Então, uma estratégia legal aí que eu gosto de utilizar é esperar juntar esse bolo de capital das ações, caso você tenha, com os fundos imobiliários. Aí você junta esse bolo, você junta com o seu aporte e daí você tenta fazer a operação mensal. Você pode fazer espaçada também, caso você veja oportunidade antes, né? Não tem problema nenhum você fazer 2, 3 operações no mês. São mais aportes diferentes, de repente você até captura mais oportunidades. Mas é só uma ideia aí para vocês saberem mais ou menos quando que esse rendimento é pago, tá? E esse rendimento também, ele já está limpo das taxas administrativas do fundo, né? Todo fundo tem aquela taxa de administração, né? Onde essa taxa aí, ela remunera o administrador e o gestor, se o fundo tiver o gestor. Quando você recebe esse rendimento, ela já está limpa, né? Muitas pessoas perguntam, eu tenho que pagar essa taxa? Quando que eu tenho que pagar essa taxa? Como que eu tenho que pagar essa taxa? Não, essa taxa já foi abatida do seu rendimento mensal, então ela está limpa, tá bom? É isento mesmo. E para a gente finalizar aqui hoje, já para dar uma adiantada aí no conteúdo, o que a gente deve observar em fundos imobiliários, né? Primeira coisa é a localização. Eu canso de falar isso, gente, mas muitas vezes, por algum motivo que eu não consigo explicar, as pessoas ignoram, né? E o imóvel, a sua grande vantagem competitiva em margem de segurança realmente vai ser a localização daquele imóvel, né? Um imóvel bem localizado é um imóvel que você tem segurança para investir. Por quê? Por mais que você não tenha inquilino, tenha um problema de vacância, alguma coisa do tipo, o imóvel está ali. Ele vai ser facilmente liquidado, ele vai ser um imóvel líquido. E isso é importante, né? Isso te dá segurança. Imagina, você investe num imóvel, seja fundo imobiliário, seja um imóvel próprio, numa localização horrível. Olha a dificuldade que você vai ter para você despachar aquele fundo ali para o mercado, né? Você vai ter uma dificuldade muito grande, você vai ficar na mão do comprador, porque o comprador que tem esse capital para comprar esse imóvel, ele sabe da dificuldade que é geralmente, né, de vender um imóvel mal localizado. Então, isso é super importante. O segundo ponto, né, que eu gosto aí de colocar é o setor. O setor que esse imóvel aí ele está inserido. Eu coloquei a quantidade de ativos e inquilinos do lado, que eu acho que os dois são tão importantes quanto, tá? Então são tão importantes quanto nessa cadeia aí depois da localização. Então,
o setor é importante você saber qual o tipo de imóvel aquele fundo ali tem, se é hotel, se é educacional, se é hospital, são lajes corporativas, shopping center, logística. Tem que saber, cemitério, seja o que for, você tem que saber que tipo de fundo é esse, qual o setor dentro do setor imobiliário global que eu vou estar exposto, e se esse setor faz sentido por um longo prazo. A gente está pensando aqui em longo prazo, a gente está pensando em 20, 30, 40 anos, então a gente tem que saber se aquele setor ali faz sentido num horizonte longo aí de investimentos. E a quantidade de ativos e inquilinos tão importante quanto, né? A gente quer ter mais inquilinos e mais ativos possível dentro do portfólio, porque isso aí automaticamente já vai eliminar completamente o risco do inquilino, né? Aquele risco que a gente encontra lá, como a gente falou, no imóvel próprio. Então é importante que a gente tenha uma boa quantidade de ativos dentro de um fundo imobiliário. Quer dizer que você não pode investir em fundo imobiliário mono, que tem um imóvel? Eu não estou falando isso. Mas a partir do momento que você investe em um imóvel, o seu risco ele aumentou na proporção ali de quantos imóveis o outro fundo tem. Se o fundo tem 10 imóveis e um fundo tem um imóvel, né, você está muito mais arriscado do que nesse fundo aqui. Isso eu estou falando independentemente da qualidade imobiliária. Por mais que a localização ela seja respeitada nesse fundo mono, quando você tem um outro fundo com muito mais ativos, 10 vezes mais ativos, você está muito mais seguro. Lembra que essa cadeia que eu coloquei aqui, né, ela é uma cadeia que você tem que buscar dentro de um fundo imobiliário pelo menos ali 5, se não todas, dentro aí dessa gama aí de coisas que a gente tem que observar em fundos imobiliários. Na prática, eu vou querer investir em fundos imobiliários que tenha todas essas características aí que vocês estão vendo na tela, tá? E outra coisa importante é o histórico da gestão e a vacância do fundo, né? São duas coisas importantes para vocês analisarem, né? O histórico da gestão é uma coisa bem complicada, né? Sempre perguntam para mim, mas como é que eu vou saber, Gabriel, se a gestão ela é uma gestão boa, se é uma gestão consistente? Como é que eu vou saber isso, né? A gente corre um problema muito grande, principalmente nas ações, nas empresas. Eu, particularmente, sempre falo isso para o investidor, né? A gente não tem a capacidade de analisar pessoas dentro de uma empresa. Como é que você vai saber a índole do cara que está lá na Vale, lá no Itaú, lá no Banco do Brasil, né? Como é que você vai saber sobre essas pessoas, né? É muito difícil, é muito complicado. Então, a única coisa que a gente pode ver são os resultados. Os resultados, eles falam por si próprios. E é isso que eu estou procurando numa gestão de fundo imobiliário. Eu quero entender ali se aqueles imóveis, aquele fundo ao longo do tempo, né, entregou bons resultados, pagou dividendos consistentemente, mantém um portfólio equilibrado, largo em termos de ativos. Então, essa é a maneira aí mais simples para você avaliar uma gestora. E o tamanho da gestora também é muito importante. Automaticamente, quanto maior for uma gestora, mais segurança isso passa também, na minha visão, tá? Mesmo que seja de uma forma empírica, passa uma segurança aí boa para o cotista, tá? Isso em termos de gestão. A vacância é importante que a gente saiba da vacância, a gente olhar a vacância histórica do fundo. O que é a vacância, né? Na verdade, a gente tem dois tipos de vacância. A gente tem a vacância física, que é a mais conhecida, e a vacância financeira, tá? Isso é importante, tá, gente? A gente quer um fundo que não tenha vacância ou que a vacância foi baixa ao longo ali da vida útil do fundo imobiliário. Então, a gente tem que saber isso. A vacância física, que é a mais conhecida, né, é ali o percentual de metro quadrado que aquele fundo tem ainda, que pode ser alugado. Então, por exemplo, se tem lá 20% de vacância física, isso significa que a gente tem 20% da ABL do fundo, a área bruta, locável, você vai ouvir bastante esse termo também, que a gente pode ainda alocar e isso vai gerar provavelmente um aumento ali dos aluguéis. Então, quando você se deparar ali com uma vacância mais alta, histórica, isso te diz muita coisa. Isso te diz que provavelmente os imóveis não são os melhores imóveis, né? Ou pode ser também que, por má sorte, a gente tem um momento de crise, teve um momento de crise no passado, isso gerou essa vacância histórica. Mas, em contrapartida, para os investidores mais otimistas, isso pode representar também uma oportunidade, já que esse fundo, com essa vacância de
20% no exemplo que eu dei, se ela for superada, isso aí vai aumentar os rendimentos do fundo imobiliário, tá? E aí a gente tem a vacância financeira, que é o seguinte, se um fundo tem a capacidade máxima de gerar, por exemplo, R$1 milhão por mês de aluguel, e ele só está gerando 800 mil por mês, né? 800 mil desse 1 milhão, isso significa que ele tem 20% de vacância financeira, porque a capacidade dele de gerar renda através daqueles imóveis é de R$1 milhão. Isso pode acontecer e acontece na maioria das vezes, por quê? Ou por inadimplência dos inquilinos, ou porque os aluguéis ali estão sendo reajustados para baixo para manter e segurar os inquilinos. A gente tem fundos aí que fizeram isso na crise. Para não perder os inquilinos e não deixar o cotista sem renda, eles negociaram esses aluguéis, né? Renegociaram esses aluguéis, baixaram os aluguéis e para continuar com aquele cara ali. Por quê? Em um determinado momento do ciclo imobiliário, isso ia voltar e esses aluguéis iam se reajustar. Isso é muito mais importante para mim, você manter esses aluguéis, esses fluxos de caixas constantes, para que você não possa perder renda. A pior coisa que pode acontecer para você cotista aí é o fundo imobiliário ficar sem renda. Então a vacância é um ponto muito importante, tá, gente? E por fim, para a gente encerrar essa série aqui de hoje, histórico dos proventos, tá? A gente tem que olhar se não tem gaps nesse histórico de proventos. A gente vai aprender a fazer isso na prática aqui nessa série, fica tranquilo. A gente vai aprender a enxergar, olha, será que teve um momento, num espaço de tempo ali, no passado, que esse fundo ficou sem pagar renda? Se esse fundo ficou sem pagar renda durante muito tempo, tem que ligar o sinal de alerta. Alguma coisa está errada, alguma coisa aqui, dentro aqui do que eu coloquei, dessas coisas que a gente tem que observar, né, esses 6 pontos que eu coloquei, não está se encaixando aí nessa fórmula, né? Porque se o fundo tem tudo isso aí, é quase impossível ele ficar sem renda. Então tem que ser estudado isso e a gente tem que ver também qual é a oscilação dessa renda. Se existe uma volatilidade maior desses rendimentos no fundo imobiliário, isso também acentua o risco e potencialmente pode aumentar o retorno. E a gente tem que entender se é uma curva linear de rendimentos, né? Pelo menos o fundo é estável na distribuição, ou se é uma curva crescente, o que implica que o fundo é um fundo muito bom, né? Tem que entender os riscos individuais também, mas fazendo uma análise menos aprofundada é um bom sinal. Ou se esses rendimentos têm um viés decrescente, né? Aí tem que ligar o sinal de alerta, pode ter muita coisa errada aí. Então, eu estou aqui, eu vou entrar aqui no Google, né? No Shopping, botar no Funds Explorer, que é um daqueles sites que eu falei para vocês que é interessante, é uma ferramenta interessante para a gente acompanhar aí os fundos imobiliários, é um site gratuito, até a data aí de hoje que eu estou fazendo esse vídeo aqui, em 2020. Então a gente vai entrar para olhar alguns desses pontos aí e entender um pouco melhor, né? O que eu estou falando quando eu falo de vacância, quando eu falei aí de distribuição de rendimentos, localização, gestão, a gente vai entender um pouco isso. Então vamos entrar aqui. Aí beleza, eu estou aqui no site, tá? Essas informações aqui iniciais, tá? Isso aqui é hoje, é da data aí de hoje, tá bom? Então não fique se prendendo muito a esses números aqui, porque é hoje. A gente precisa olhar também, entender como o fundo foi nos últimos tempos aí, tá? Então aqui a gente tem a informação do último rendimento, né? Aqui da quantas negociações teve no dia, então você pode ver 61 negociações. É um fundo com pouca liquidez, no caso. Esse fundo é um shopping center localizado em São Paulo, numa área nobre de São Paulo. É um fundo monoativo, ou seja, carrega um risco maior aí, só tem um imóvel, né? Ele dá o último rendimento do mês, tá? Esse rendimento, a gente tem que sempre conferir se ele é um rendimento recorrente ou não recorrente. Então a gente tem que olhar para trás para entender se ele está muito mais alto ou muito mais baixo. Isso vai dar um preço médio ali do rendimento, né? Para a gente saber qual é o rendimento real. Porque muitas vezes aqui o dividendo, né? O dividend yield, ele está alterado. Às vezes não é esse. Geralmente tem essa pegadinha aí no investidor. Você vê um dividendo muito alto, você faz a compra, mas quando você vai ver, você vê que aquele rendimento não era real, tá? Tem o patrimônio líquido do fundo, né? Quanto o fundo vale. Então o fundo vale hoje 480 milhões.
esse fundo imobiliário. E aqui a gente tem o valor patrimonial que está em 787, tá? O valor patrimonial aí da cota. Então você pode ver que tem um ágio, né? Em relação ao preço dele que está no mercado. Ele está sendo negociado a R$ 976 e o valor patrimonial está em 787. Ou seja, você está pagando um prêmio, você está pagando a mais por uma coisa que, em teoria, a gente vai entrar nesse ponto, é um ponto polêmico, mas em teoria vale 787, você está pagando 976, você estaria pagando mais caro por esse indicador, tá? Isso não significa que você não deve comprar, isso não significa que você deve comprar. Isso é só mais um indicador aí que a gente encontra em fundos imobiliários, tá? Então eu vou descer aqui, que eu quero mostrar para vocês a questão da vacância e a questão dos rendimentos, como eu falei. Então vamos aqui. Olha só, a gente tem aqui um histórico desde 2009, tá? Tá vendo? Dividendos. Então todos os aluguéis aí pagos pelo fundo. Lembra que eu falei, né, que existem 3 tipos basicamente de curvas, né? Até 4 tipos de curvas. Uma é a curva de alta volatilidade dos rendimentos, uma curva crescente, uma curva mais linear e uma curva mais decrescente. Esse fundo imobiliário em específico, você pode ver que ele apresenta o quê? Ele apresenta uma curva ali crescente dos seus rendimentos, né? É lógico que não é crescente que nem uma ação, né? Que de repente ali a cada 5 anos, a cada década ele consegue explodir os rendimentos. Mas é uma curva bastante ali interessante, linear, né? Você pode ver que aqui, ó, tem uns picos de rendimento. Isso aqui é a história do fundo imobiliário que paga em março, né? Os fundos imobiliários de shopping em março eles têm um rendimento maior, então eles distribuem isso aí, tá? Fruto das vendas ali feitas no final do ano, naquela época de Natal, aquela coisa toda. Então isso aí aumenta o dividendo médio do fundo. E tem que tomar cuidado, né? Porque geralmente, de repente você está olhando esse fundo imobiliário logo nessa data, ou seja, onde o rendimento foi muito maior, né? Onde foi o não recorrente, como eu já citei. Daí você acha que o fundo está pagando isso aqui por cota, 5,80. Quando na verdade, o que eu acabei de falar lá? Que está pagando aqui, ó, 3,60, né? Que foi aqui o último rendimento, né? Se você volta aqui no mês de janeiro, olha só, 5,50. Né? Você vai achar que o fundo está pagando aquilo? Não está. Está pagando o real, é o que está atrás aqui, que é a média. Então você pode ver que tem aí uma curva de crescimento. Isso aí é muito bom. Você pode ver também que não existe nenhum período que esse fundo imobiliário não pagou renda, então ele pagou renda em todos os meses, desde a sua fundação aí, da sua criação, da sua oferta primária. Isso é muito bom. Não é em todos os fundos que você vai encontrar isso. Esse é um sinal que você deve procurar no fundo imobiliário, tá? Se tiver momentos sem renda nenhuma, é preocupante. Então é isso aí sobre os rendimentos. E aí a gente está aqui na vacância, né? Que eu falei para vocês. Você pode ver vacância física e vacância financeira. O fundo nem tem vacância financeira, né? Ao longo aí de 2019 aqui, que é o ano que a gente tem. E você pode ver aí que a ocupação é bem alta e a vacância física ela é muito baixinha também. E é isso que a gente está procurando em termos de vacância. Pouca vacância financeira e pouca vacância física. Tá bom, galera? É isso aqui no vídeo de hoje. Espero que eu tenha passado aí conhecimento para vocês tenham aprendido mais sobre fundos imobiliários aí. Meu objetivo é tornar vocês faixa preta nesse assunto, entender as nuances do negócio para ser um investidor de sucesso, para não fazer besteira, né? Para investir de uma forma conservadora aí e que vai te dar um retorno muito expressivo no longo prazo. Tá bom, galera? É isso no vídeo de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima.